nosso ordenamento jurídico, ele faz uma previsão de qual regime de bens vai incidir sobre as relações daquelas pessoas que resolvem compartilhar suas vidas com a intenção de constituir família. O regime de bens hoje, o mais utilizado e aquele que vigora se as partes não optarem por fazer um pacto antinupcial ou definirem a forma quando constituírem a sua união estável, o regime que vai vigorar é o regime da comunhão parcial de bens. E como é que funciona esse regime da comunhão parcial de bens no caso de haver o divórcio ou no caso da sucessão patrimonial? No caso de divórcio, o regime ele estipula que aqueles bens comuns, o que são bens comuns? São aqueles bens adquiridos com esforço comum, isso não importa dizer só que tenham que ter a contribuição financeira, mas também o apoio moral, o apoio psicológico. Então, aqueles bens adquiridos durante o relacionamento sejam divididos por igual, 50% para cada um dos cônjuges, tá? No caso de falecimento, esses bens comuns, eles são divididos por igual entre o sobrevivente, que não é herdeiro nesse caso, mas ele é meio-herdeiro, ele é detentor da metade desse patrimônio, e os herdeiros, que são os filhos ou os pais do falecido, tá? Havendo bens particulares, e o que são bens particulares? São aqueles bens que cada uma das partes adquiriu antes do relacionamento, ou que vieram por doação, ou que vieram por herança. Então, o sobrevivente, ele vai concorrer com os filhos do falecido e com o cônjuge do falecido, dependendo da situação e do que está previsto na regra, tá? Ele vai concorrer com eles e, não havendo eles, claro, ele será o herdeiro universal, então, também desse patrimônio, tá? Optando o casal pelo regime da comunhão universal de bens, em caso de divórcio, o patrimônio será dividido meio a meio. Por quê? Porque quando eles optaram por esse regime, eles disseram que todo e qualquer bem que estiver no nome de um e de outro será de ambos. Então, nesse caso, estabelece-se a meação, ou seja, que cada uma das partes, em caso de divórcio, leva 50% desse patrimônio, o mesmo ocorrendo no caso de sucessão. 50% do patrimônio pertence ao sobrevivente e 50% desse patrimônio será dividido entre os herdeiros do falecido, quais sejam os filhos ou os ascendentes, dependendo do caso. Não havendo descendentes nem ascendentes, então aquele que é meeiro passa a ser herdeiro dos outros 50%. O outro regime que está à disposição daqueles que resolvem compartilhar suas vidas na intenção de constituir família é o regime da separação total de bens, pelo qual o patrimônio adquirido por cada um pertence a cada um deles. Então, o que acontece? Em caso de divórcio, inexiste partilhas de bens a ser feita, e em caso da sucessão ou de falecimento de um deles, o que acontece é que o sobrevivente, ao contrário do que se pensa, ele é herdeiro do falecido e ele concorre com os filhos desse ou com os ascendentes desse na condição de herdeiro, tá? E ele passa a ser o herdeiro universal na falta dos herdeiros necessários, então. Já no caso da separação obrigatória de bens, o que acontece? Aquele patrimônio que é adquirido durante a relação, esse é tido como um patrimônio comum e por essa razão, em caso de divórcio, ele é partilhado à razão de 50% para cada uma das partes. Já no caso de falecimento de uma das partes, esse patrimônio comum também é dividido na razão de 50%,
o sobrevivente leva consigo 50% desse patrimônio e os outros 50% ele é dividido entre os herdeiros necessários do falecido. Quais sejam eles? Os filhos ou os ascendentes, conforme o caso. Nessa situação, o sobrevivente ele não é herdeiro, ele não participa da herança. Contudo, não existindo os filhos e nem os pais, o sobrevivente ele passa a ser o herdeiro da totalidade da herança. E agora tu me pergunta o que tudo isso tem a ver com planejamento sucessório e o que tudo isso tem a ver com holding familiar, com a constituição de uma holding familiar. Bom, tem tudo a ver. Porque, como eu já venho dizendo em todos os vídeos que antecederam a esse, a holding ela é constituída para planejar a sucessão. E esse planejamento sucessório, ele tem que respeitar as regras da sucessão, sob pena de vir a ser anulado, tá? Fora isso, nós, para constituir a holding, nós precisamos também respeitar as leis da constituição da sociedade empresária, da constituição de uma SA, da constituição do tipo societário que a gente for eleger para esse sistema, tá? Então, constituindo uma limitada, lá na lei das limitadas está dito que não se pode constituir uma sociedade por esse tipo societário entre casados pelo regime da comunhão universal de bens e nem entre casados pelo regime da separação obrigatória de bens. Então, vamos pensar no caso da comunhão universal de bens. Então, quer dizer que aqueles casados pelo regime da comunhão universal de bens não podem fazer o seu planejamento sucessório? A ele está fechada essa porta? Não, claro que não. Eles também podem sim planejar a sua sucessão e existem condições previstas na lei que possibilitam que assim seja. Uma delas é que pela SA, constituindo uma SA, não existe um impedimento. A outra delas é que existe uma regra que permite que se faça a alteração através do judiciário do regime de bens anteriormente eleito para regular o casamento ou a união estável. Mas, não sendo utilizado nenhuma dessas modalidades, nem constituindo uma SA, porque não é esse o desejo, porque constituir uma SA requer algumas práticas que são mais trabalhosas, então não se quer isso, o sistema fica mais complicado sem essa necessidade. Pode-se constituir, então, uma empresa unipessoal, um dos cabeças do casal vai ser o sócio, mas a administração desse patrimônio será feita com a concorrência de ambos. Ambos serão eleitos administradores do patrimônio, né, das cotas do capital social, até o último dos seus dias. Então, sempre existe uma possibilidade, sempre existe a condição de fazer esse planejamento também através da constituição de holding, também aqueles casados pelo regime da comunhão universal de bens. A outra situação, outro questionamento feito com relação a isso é como fica quando o casal resolve se divorciar? Quando o patriarca e a matriarca resolvem se divorciar, como é que fica essa holding? Bom, então o que eu vou te dizer? Quando as partes fazem a doação de todo o seu patrimônio para o cofre, para a holding, né, elas, na pessoa física, elas não têm mais patrimônio, então elas não têm o que dividir. Então, lá no seu processo de divórcio, não haverão bens a serem partilhados. Agora, lá na holding, alguma coisa vai ser feita. O ideal é que não se fizesse nada, né? E pode não ser feito nada caso o ex-casal tenha um entendimento. Então, tudo pode continuar do jeito que está, eles seguem administrando o patrimônio. Mas vamos pensar que isso seria o melhor dos mundos, né? Normalmente, quando há o divórcio, as pessoas, elas rompem relações e não teriam mais, por causa disso, a condição de gerir em conjunto esse patrimônio. O que poderia ser feito? Poderia, então, se estabelecer que cada parte fosse administrar parte desse patrimônio que foi integralizado na holding. E isso também não sendo possível, nada impede, porque na verdade o patrimônio foi para dentro da empresa, as cotas dessa empresa foram
doadas para os filhos com cláusula de usufruto vitalício, e também ali no acordo, ali na contratação, ficou estabelecido que o casal pode chamar para si todo o patrimônio de volta. Então, claro que mesmo sendo oneroso, mesmo havendo custos que vão incidir sobre essa decisão, o casal pode chamar todo o patrimônio para si novamente e fazer as divisões que entender sejam necessárias, que vai agradar a ambos, né, atendendo os seus anseios de forma a que o patrimônio fique dividido de forma equitativa, de acordo com o regime de bens que regia até o momento do divórcio. De novo, tomem as decisões de fazer um novo planejamento, cada um então numa trilha solo, o que é totalmente possível. O que se orienta nesses casos é que antes de tomadas as decisões, né, sejam consultados profissionais especializados para que tudo seja feito da forma mais econômica, sem que com isso, claro, se deixe de preservar os direitos de cada um dos detentores desse patrimônio.